Olá, pessoal, tudo bem? Um grande abraço para todo mundo ligado aqui no LAC Concursos. Eu sou o professor Edenilson Moraes e a gente vai dando sequência ao nosso projeto pedagógico para buscar a sua qualificação, para buscar a sua aprovação, trabalhando para construir a sua aprendizagem histórica significativa, dando sequência ao nosso curso de História de Pernambuco focado na banca. E hoje a gente trata do assunto instituições eclesiásticas e a sociedade colonial. Nesta aula, portanto, iremos entender as funções da Igreja Católica, as funções dos missionários católicos em terras pernambucanas, principalmente no que tange à catequização dos povos indígenas. E iremos estudar também na aula de hoje as características da sociedade colonial. Quais eram as camadas que compunham a sociedade colonial pernambucana, os senhores de engenho, as autoridades administrativas, as autoridades eclesiásticas, as camadas médias, os profissionais liberais, os homens livres pobres, os indígenas e também os escravos. Falaremos sobre as características dessa sociedade, como é que ela se organizava, como é que ela estava distribuída, quais eram os conflitos existentes no interior dessa sociedade. Então, meu amigo e minha amiga, vocês são meus convidados para acompanhar essa aula, para conseguir ficar muito bem competitivo. Então, não se esqueça que o sacrifício é o intervalo entre o seu objetivo e a sua glória. Não tenha a menor dúvida que o seu sacrifício vai ser recompensado. A sua dedicação, o seu esforço, a sua perseverança tem muito valor, vão ter um grande resultado, vão ser um grande handicap a favor de um bom desempenho no dia da sua prova. Então vamos lá, foco total, sangue nos olhos, a faca entre os dentes, para a gente conseguir foco na aula, para a gente conseguir assimilar o máximo de conhecimento e chegar bem preparado no dia da prova. Então vamos lá, vamos começar falando sobre as instituições religiosas. Agora sim, então aí as instituições eclesiásticas. Primeiro ponto muito importante na sua aprendizagem, na sua compreensão histórica, é entender que a Igreja Católica Apostólica Romana foi uma grande parceira da coroa portuguesa. Havia uma grande ligação, uma ligação muito importante, a ligação muito relevante entre a coroa portuguesa e a Igreja Católica. Não é à toa que a Igreja Católica esteve auxiliando a coroa portuguesa no processo de colonização. Se a gente reportar lá para a época da chegada dos portugueses ao Brasil, em 22 de abril de 1500, a esquadra comandada por Pedro Álvares Cabral trazia alguns religiosos. Dentre eles, o Frei Henrique de Coimbra, aquele que celebrou a primeira missa no Brasil. Está percebendo? Desde o início do processo de expansão marítima e comercial, desde o início da presença portuguesa nesse território, já tínhamos uma participação expressiva da Igreja Católica. A Igreja, olha só, parceira da coroa portuguesa, vai auxiliar no processo de colonização. Vale dizer também, pessoal, que a Igreja Católica estava subordinada à coroa portuguesa através do regime de padroado, ou seja, havia um controle estatal sobre a Igreja. A coroa portuguesa comandava a Igreja Católica, porque vigorava lá, em Portugal, o regime de padroado. E é lógico que a Igreja Católica tinha a função de difundir os valores do cristianismo e também os valores europeus, os valores considerados de padrão civilizatório europeu. É bom você perceber isso, pessoal, que os europeus, no caso específico que nós estamos falando, colonização brasileira, lógico, é dos portugueses.
Os portugueses vêm calcados com uma mentalidade europeia, evidentemente. Então, quando eles se deparam com aqueles milhares de indígenas, eles vão encará-los de uma forma pejorativa, de uma forma discriminatória. O indígena vai ser visto como um inferior em relação ao branco europeu, considerado civilizado, ao passo que o indígena vai ser considerado primitivo, vai ser considerado como um bárbaro. Então nós temos aí o predomínio de valores europeus, dessa tendência de uma visão eurocêntrica. Presta bem atenção. Tendência de uma visão eurocêntrica. O europeu se encarando como centro do mundo. E o que está na periferia seria o bárbaro, seria o primitivo, o selvagem. Então há uma visão nesse choque de culturas, com a chegada dos portugueses ao Brasil, se deparando com os vários povos indígenas. A visão do português é de que ele é o superior, ele é o civilizado e o índio é o selvagem. Perfeito? Então a Igreja Católica vai atuar nesse contexto histórico em Pernambuco. De que maneira? Olha, a função da Igreja Católica e dos missionários religiosos que vêm para Pernambuco a partir do século XVI é de promover a conversão dos povos indígenas, de promover ali a catequização indígena. Essa é a grande função, esse é o grande objetivo da Igreja Católica para promover uma colaboração, um auxílio ao projeto de colonização implantado aqui em Pernambuco pela coroa portuguesa. Com isso, temos já no século XVII a implantação da prelazia de Pernambuco, em 1614, melhor dizendo, pessoal. Em 1614, temos a criação da prelazia de Pernambuco. E pouco tempo depois, já no final do século XVII, temos o estabelecimento do Bispado de Pernambuco. O primeiro bispado que existiu no Brasil foi o Bispado de Salvador. Os senhores bem lembram que Salvador foi a primeira capital do Brasil, fundada por Tomé de Souza lá em 1549, e ele trouxe o primeiro bispo do Brasil, o bispo Dom Pero Fernandes Sardinha, aquele mesmo que foi devorado pelos índios caetés em ritual de antropofagia. Pois é, Pernambuco também ganhou o seu bispado, mas isso demorou um pouquinho mais. Foi em 1676. E a religiosidade, evidentemente que tivemos o predomínio do catolicismo, até porque o catolicismo era a religião oficial da coroa portuguesa. Agora veja, presta bem atenção, houve o predomínio do catolicismo. Isso significa que foi a única religião existente em Pernambuco, nesse contexto ali dos séculos, do século XVI, século XVII, aquele período todo XVIII? Não. Definitivamente não. Nós tivemos outras práticas religiosas. Que outras práticas religiosas nós tivemos aí, professor? Olha só, pessoal, nós tivemos as práticas religiosas dos indígenas, porque pensa bem, olha só, no processo de conversão dos povos indígenas não foi uma tarefa fácil. Houve constante resistência dos povos indígenas. Muitos deles não aceitavam a conversão ao cristianismo. Continuaram a existir práticas religiosas ligadas aos indígenas e até eles criaram um certo sincretismo religioso também como forma de resistência. E além disso, meus amigos, nós não podemos esquecer também das manifestações religiosas de matriz africana. Pois é. Os milhares de negros africanos escravizados que vieram para o Brasil já possuíam a sua identidade religiosa. E eles também vão fazer uma certa resistência à imposição do cristianismo. É por isso que nós tivemos o desenvolvimento
da religião ou das religiões de matrizes africanas e também de um sincretismo religioso, uma mescla de valores religiosos católicos com valores provenientes da África, com valores religiosos, culto a espíritos oriundos da África. Perfeito? Mas o que predominou? Qual é a religião oficial? A religião oficial é o catolicismo. Por uma razão bem simples, pessoal. A Igreja Católica estava atuando no auxílio da colonização. Se a coroa portuguesa era católica, evidentemente que a colônia deveria ser convertida ao catolicismo. A religião oficial da colônia, o catolicismo, o que não quer dizer em nenhum momento que foi a única religião. Até mesmo práticas judaizantes foram comuns em vários pontos da colônia. A gente fala sobre isso ainda mais para frente na aula. E é importante também ressaltar que a igreja, as instituições eclesiásticas tiveram participação efetiva em diversos eventos históricos. Em vários momentos da história do Brasil colônia, nós tivemos uma participação importante de membros da Igreja Católica Apostólica Romana. Bom, agora vamos falar de missionários. Vamos começar falando sobre os membros da Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus, criada em 1534 por Inácio de Loyola, no contexto da chamada Contra-Reforma. Ora, pessoal, a Contra-Reforma foi um movimento de reação da Igreja Católica diante do avanço do protestantismo europeu, surgindo novas religiões cristãs lá na Europa, o luteranismo na Alemanha, o calvinismo na Suíça, tivemos também o surgimento do anglicanismo lá na Inglaterra. Diante da perda desse espaço, dessa perda de poder dentro do continente europeu, a Igreja Católica resolveu se reorganizar, convocou o Concílio de Trento e estabeleceu normas, estabeleceu regras para o funcionamento das organizações eclesiásticas. Uma das consequências do Concílio de Trento, dessa Contra-Reforma, foi a criação da Companhia de Jesus por este indivíduo aqui, o nosso bom e velho Inácio de Loyola, que criou a Companhia de Jesus. Quais que eram os objetivos aí da Companhia de Jesus? Ela foi criada para que fins? Qual é a função? A responsabilidade da Companhia de Jesus, eu pergunto para você. É o seguinte, pessoal, a Companhia de Jesus deveria trabalhar com a doutrinação direta ou com a criação de colégios. Trocando em miúdos, a Companhia de Jesus tinha a tarefa de promover a catequização dos povos indígenas. Perceba que os jesuítas observavam os povos indígenas como seres humanos, como portadores de alma, como passíveis da salvação divina. Então, eles deveriam ser preservados da escravidão e ser catequizados. Além disso, as primeiras escolas implantadas no Brasil foram escolas de jesuítas. Quer um exemplo? O Colégio de São Paulo de Piratininga, que deu origem à Vila de São Paulo, a atual cidade de São Paulo, a mais importante cidade do Brasil, foi fundada por quem? Por um jesuíta, José de Anchieta, percebeu? Os primeiros colégios aqui na América Portuguesa eram colégios religiosos, colégios de missionários, notadamente destes carinhas aqui, que eram chamados de jesuítas, que atuaram efetivamente no processo de catequização das populações indígenas, promovendo o aldeamento. O que é esse aldeamento, professor? É a criação de missões.
missões religiosas, as missões jesuíticas, que eram aqueles aldeamentos, aqueles locais onde se concentravam os indígenas e, sobretudo, crianças indígenas, porque era mais fácil converter um curumim, ou seja, um índio jovenzinho, um índio criança ainda, do que converter um adulto. O adulto já era mais, já estava mais adepto às suas práticas religiosas, já era mais difícil de ser dobrado. Então, por isso que os jesuítas preferiam converter as crianças indígenas. E isso acontecia nos aldeamentos, ou seja, nas missões jesuíticas. E os padres da Companhia de Jesus também atuaram na educação dos colonos. Então, veja bem, olha só. Havia colégios na América Portuguesa. Havia colégios. Esses colégios eram destinados basicamente aos filhos da elite senhorial, ou seja, aos brancos que iam para essa escola para estudar, para aprender a língua portuguesa, aprender as mais variadas disciplinas. A preparação nesses colégios também sob a chefia dos jesuítas. Portanto, até a expulsão dos jesuítas, que aconteceu no século XVIII, por ordem do Marquês de Pombal, eles tinham o monopólio do ensino no Brasil. Perceba mais uma vez uma informação importantíssima, que você deve levar para a prova. Os jesuítas detiveram durante um longo período o monopólio sobre a educação no Brasil. Então, só haviam colégios jesuítas em nosso país. E qual era a relação com os ameríndios? Qual era a relação dos colonizadores com os povos nativos da terra brasilis? Olha só. Os padres jesuítas, os missionários, atuavam na conversão dos povos indígenas ao cristianismo, promovendo dessa maneira uma espécie de desagregação sociocultural. Significa que gradativamente o índio perdia parte de sua identidade cultural. E os índios que não aceitavam aí a conversão ao cristianismo, professor, o que acontecia basicamente com os povos indígenas que eram refratários, caras que não queriam de forma alguma se converter ao cristianismo e virar papa hóstia? Bom, se os indígenas não queriam se converter ao cristianismo, se eles não queriam aceitar Jesus, o que acontecia? Eles eram passíveis da chamada guerra justa. A guerra justa vai se voltar contra os povos indígenas que eram considerados hostis. O que é ser considerado hostil, professor? Os povos indígenas que resistiam, aqueles que não queriam perder suas terras,